Olá, crianças, aqui é a Prof. Vi. Vamos para a nossa aula de Geografia. Hoje falaremos sobre a origem da diversidade e também um pouquinho sobre os povos originários. Vamos lá? Então, pegue o seu livro, Aprender Juntos do quarto ano. Você vai abrir o seu livro lá na página 21. Na página 21, você vai encontrar o textinho A Origem da Diversidade. Você vai ler esse pequeno textinho que tem na parte de cima, esses dois parágrafos, e depois que vocês lerem, vocês vão refletir as duas questões. Então, nós vamos refletir essas duas questões que aparecem lá no finalzinho da página. Vamos lá? Então, aqui eu tenho duas frases. A frase A diz assim: o povo brasileiro se formou pela união e mistura de grupos de diferentes origens, o que possibilitou a diversidade de fisionomias, costumes, tradições, línguas e valores culturais. Letra B. É possível afirmar que não existe uma cultura brasileira única. Bom, na aula passada de Geografia, a professora pediu que vocês enviassem o nome dos 3 principais grupos que formaram o povo brasileiro. A união desse grupo e a mistura desses grupos originou o que hoje nós chamamos de diversidade brasileira. Então, quais são esses grupos? Então, aqui nós temos os primeiros povos que contribuíram para a formação do nosso país, que são os povos indígenas, que também podemos chamar de povos nativos ou povos originários. Indígena vem do termo índio. Quando os portugueses chegaram aqui em 1500, eles chamavam essas pessoas de índios. Porém, esse termo não é mais utilizado hoje em dia. Devemos falar que são indígenas ou então nativos. Nativos é a mesma coisa que originários. São aqueles povos que foram os primeiros a habitar a terra do Brasil. Por isso que eles são nativos, eles nasceram aqui. E essa população nativa, antes dos portugueses chegarem ao Brasil, ela era de aproximadamente 5 milhões de pessoas. Porém, com a chegada dos portugueses, eles passaram a ser vítimas de violência, ser vítimas de escravidão, e esse povo foi cada vez mais diminuindo. E hoje nós temos pouquíssimos povos indígenas. Alguns lugares do Brasil, eles nem não tem mais, não existe em alguns lugares do Brasil povos indígenas. O segundo grupo que contribuiu para a formação do Brasil foram os europeus. Então, aqui vocês estão vendo a foto de uma família portuguesa que veio morar aqui no Brasil. E aqui nós temos uma foto também de duas mulheres vestidas com trajes tradicionais de Portugal. Porém, não vieram só os portugueses. Os portugueses foram os primeiros europeus a chegarem aqui, mas também vieram outros europeus depois dos portugueses. Vieram os espanhóis, italianos e outros povos também. E agora, passando para o terceiro grupo que contribuiu muito para a formação do Brasil, foram os negros, que vieram lá da África, os negros africanos, que vieram forçados para o Brasil trabalhar como escravos. Muito bem, toda essa mistura, toda essa miscigenação, ela resultou numa diversidade. Então, hoje, o Brasil apresenta uma diversidade. Nós temos fisionomias diferentes, cores diferentes, cabelos diferentes, costumes diferentes, tradições diferentes, línguas e valores culturais diferentes. E toda essa mistura formou o nosso Brasil. Então, nós podemos afirmar
que aqui no Brasil não existe uma cultura única, e sim uma cultura diversificada, certo? Então agora vocês vão passar para a página seguinte. Ou melhor, na página 21, vocês têm aí uma imagem de uma manifestação de representantes de povos indígenas Munduruku pelo avanço do processo de demarcação das terras indígenas e contra a construção de usina hidrelétrica no rio Tapajós. Essa manifestação aconteceu em Brasília, no Distrito Federal, e essa foto foi tirada em 2016. Então vocês vão ler o texto que tem do lado dessa foto falando sobre os povos originários. Então vocês vão fazer a leitura com muita atenção, analisar a imagem, depois vocês vão abrir o livro de vocês. Então aqui na página 22, vocês têm o mapa do Brasil que está mostrando as terras indígenas. Esse mapa, ele foi feito em 2015. O que você vai observar aí? A legenda, ela mostra pra gente um quadradinho verde. Esse quadradinho verde, ele representa as áreas demarcadas, que são as áreas que são destinadas aos povos indígenas. Então, observando no mapa, todos os pontinhos verdes que aparecem no mapa, eles são áreas, são terras indígenas. Vejam que tem bastante aqui nessa parte da região norte, aí vem alguns pontinhos aqui para o sul, outros pontinhos, toda a costa aqui litorânea, e é um pouquinho ainda no centro, né, do Brasil. Então, essas terras indígenas, elas são demarcadas para os povos indígenas. Então, você vai observar com atenção este mapa, vai ler aqui esse post-it que traz a informação sobre as terras indígenas e depois você vai responder as questões seguintes. A atividade número 2. Atualmente, o número de indígenas no Brasil é muito menor do que no início da colonização. Por quê? Converse com os seus colegas. Como não tem como a gente conversar, vocês vão responder essa questão lá no caderno. Por que que hoje o número de indígenas é muito menor de quando os portugueses chegaram aqui no Brasil em 1500? Nós vimos isso no texto. Ele fala por quais motivos que essa população diminuiu. Então, eu vou relembrar aqui com vocês. Grande parte dessa população, ela foi vítima de violência, ela foi vítima de escravidão e também muitos morreram doentes, né? Porque os portugueses trouxeram algumas doenças, transmitiram para esses povos indígenas e eles acabaram morrendo e também muitos foram forçados a abandonar as suas terras e os seus costumes, tá? Então, vocês vão responder a questão número 2 no caderno. Depois, número 3. Observe novamente o mapa acima e responda quais são os estados com mais terras indígenas. Então, você vai olhar lá onde tem mais pontinho verde, quais os estados que tem mais pontinho verde, e você vai escrever as siglas dos estados na linha abaixo, tá bom? Não precisa escrever o nome, basta escrever as siglas. E agora, aqui embaixo, vocês estão vendo aí nesse quadradinho azul, vocês têm aqui uma sugestão de pesquisa. Quem quiser, quem puder, pode entrar nesta página, tá? mirim.org, e lá vocês têm informações, é um site que fala dos povos indígenas do Brasil, Mirim. Então, é um site voltado para crianças. Lá você encontra várias informações
sobre tribos indígenas, costumes, brincadeiras, curiosidades, tudo falando sobre as crianças indígenas. Então, assim terminamos a nossa aula de hoje. Tchau, tchau, até a próxima!